onde seus sonhos se tornarão realidade. Operários honestos, enfrentando a opressão e a violência numa grande indústria. Vivendo na corda bamba. Richard Pryor, hoje, em Cine Clube. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. No Rio, o norte-americano Peter Tripp confirma na polícia e na justiça as acusações de suborno no caso Batomush. Os peritos da Universidade de Campinas confirmam que Darcy Alves da Silva matou o líder sindical Chico Mendes. O ministro da Fazenda avisa que as taxas de juros vão continuar altas para garantir o sucesso do Plano Verão. O presidente da República chega do Japão e diz que o Brasil não aceita interferência estrangeira na questão do meio ambiente. A presença do presidente norte-americano George Bush na Coreia provoca violentos protestos dos estudantes. A Ferrari testa no Autódromo do Rio o novo carro para a temporada de Fórmula 1, que tem um botão no lugar da alavanca de marchas. E começa em Curitiba o julgamento do médico acusado de tocar fogo na namorada. Vamos agora às notícias da noite. Já dura mais de 10 horas o julgamento do médico Wilson Miyashiro, em Curitiba. Ele é acusado de pôr fogo na namorada Cristina Afonso. Mais de 500 pessoas estão no tribunal do júri acompanhando os depoimentos. O médico Wilson Miyashiro negou que quisesse matar Cristina por causa do fim do namoro. Num depoimento emocionado, Cristina disse que ele tentou reatar o namoro várias vezes. E no dia do crime, ele jogou álcool nela e riscou os fósforos mais de uma vez, porque na primeira falhou. O irmão de Cristina Afonso prestou depoimento agora à noite. Ele foi o primeiro a socorrê-la no dia 6 de fevereiro de 86. Cristina Afonso sofreu queimaduras tão graves que teve que usar roupas especiais para ajudar na cicatrização. Nesses 3 anos, ela foi submetida a 24 operações, algumas no exterior. Na Áustria, por exemplo, recebeu até a ajuda do ex-corredor de Fórmula 1, Niki Lauda, que sofreu o mesmo tipo de queimaduras no acidente. Cristina ainda traz no corpo as marcas da tragédia e agora acompanha o julgamento do homem acusado de tentar matá-la. No começo da noite, foram ouvidas as testemunhas favoráveis a Cristina Afonso, entre elas Gilmar Afonso, irmão de Cristina e que foi o primeiro a socorrê-la. Ele disse que viu a irmã em chamas e só depois descobriu que era álcool por causa do cheiro forte e do frasco que encontrou no chão da cozinha. Disse também que o médico não manifestou intenção de socorro. O advogado de Wilson Miyashiro dispensou as testemunhas, mas não quis explicar o porquê, alegando razões éticas. Em seguida, começou a fase dos pronunciamentos. Os debates entre acusação e defesa prometem ser dos mais polêmicos porque o réu negou a tentativa de homicídio, alegando acidente. E a tese da acusação é justamente a tentativa de homicídio intencional. Se Wilson Miyashiro for condenado e dependendo da sentença, Cristina Afonso poderá requerer na justiça indenização por danos materiais. Por causa das graves queimaduras, ela, que é professora de educação física, está hoje impossibilitada de exercer a profissão. O julgamento está sendo acompanhado de perto por representantes de entidades feministas de todo o Brasil. As mulheres esperam aquilo que a justiça é a condenação de Wilson Isao Miyashiro, aquele que destruiu praticamente a vida da Tina. O que nós esperamos, mulheres responsáveis por uma entidade, eu venho representando Minas Gerais, é que o réu seja condenado à pena máxima pelo bárbaro crime que cometeu. A Polícia do Rio recolhe novas provas para o inquérito que investiga a morte da estudante Maria Alice Valim, de 26 anos. Na madrugada de domingo, a estudante pulou ou foi jogada do 6º andar de um edifício na zona norte do Rio. A amiga de Maria Alice, Jalira Ataíde, que estava com ela no apartamento, prestou novo depoimento à polícia. Maria Alice Valim Neves caiu ou foi jogada do 6º andar deste prédio na Tijuca, zona norte do Rio, na madrugada de domingo. Ela estava no apartamento de uma amiga, Jalira Ataíde. Com as duas estava também o estudante Nilson José Gomes. Segundo Nilson, os 3 beberam e cheiraram cocaína. Jalira diz que não,
mas garante que Nilson usou 2 facas para obrigar as 2 amigas a ter relações sexuais com ele. Apavorada, Maria Alice acabou caindo ou sendo jogada da janela, de uma altura de 18 metros. Maria Alice foi enterrada hoje de manhã. Hoje, a polícia voltou ao prédio aqui na Tijuca. O delegado encarregado do inquérito passou meia hora fazendo uma vistoria no apartamento e recolheu alguns objetos, como o tênis que Maria Alice usava, algumas roupas, a garrafa de uísque que foi consumida naquela noite e algumas mechas de cabelo, que, segundo Jalira, foram cortadas à faca por Nilson. Jalira esteve hoje à tarde na delegacia para complementar o depoimento. Ela disse que foram 2 horas de terror e que só hoje se lembrou de alguns detalhes. Eu fui em direção à porta, quando ela mandou eu pedir socorro à porta, entendeu? Eu fui fazer socorro à porta nua e quando eu olhei para trás já vi um vazio e ele veio na minha direção dizendo para mim não abrir a porta, senão ele me matava. Na sala do delegado, Jalira mostrou como ela estava na hora em que Maria Alice pulou ou foi jogada. Jalira estava de frente para a porta e de costas para a janela. Nilson, que está preso desde ontem, continua afirmando que não jogou Maria Alice pela janela. Eu posso ser até uma pessoa violenta e não saber que sou uma pessoa violenta. Mas acho que ela se jogou mais pelo excesso da droga. Nilson não nega que usou as facas para intimidar as moças. Ele disse que deu cocaína a elas e, por isso, Maria Alice e Jalira deveriam ter relações sexuais com ele. Na quinta-feira, a polícia vai fazer a reconstituição da morte de Maria Alice. Técnicos do Departamento de Aviação Civil estão investigando as causas do acidente com 2 aviões sábado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Para os passageiros dos Boeings, foram momentos de susto e medo. As emoções do voo 263 jamais serão esquecidas por essas 2 moças que viajavam de avião pela primeira vez. O avião da VASP estava chegando em Cumbica, procedente de Brasília. Este avião da Transbrasil já estava na pista, pronto para decolar. Os 2 estavam no mesmo sentido e o choque danificou mais a lateral do avião da VASP. Os passageiros ficaram em pânico. Eu pensei logo, vai já explodir. Aí foi o meu maior medo. O que você fez nessa hora? Nessa hora eu tentei tirar o cinto, eu queria correr, eu já ia levantar para correr. Não sei o que eu ia fazer, por onde que eu ia tentar pular pela janela. Depois do susto, Artenísia resolveu documentar o acidente. Ela tirou fotos do local atingido. A amiga dela, Regiane Tambello, recolheu pedaços da janela quebrada e da fuselagem como lembrança. Segundo ela, o acidente só não foi mais grave devido à perícia do comandante. Ele tirou bem fora o avião, eu senti que ele jogou para o outro lado para sair fora do outro. Hoje, os 2 aviões acidentados continuavam estacionados no pátio da base aérea de Cumbica, onde está sendo feita a perícia. Em 4 anos de operação, este aeroporto passou por mais de 100 situações de alto risco que poderiam ter levado a acidentes graves. Um levantamento dos técnicos do DAC provou que isso aconteceu principalmente por erro de comunicação na torre de controle ou por falhas dos pilotos dos aviões. Um trabalho semelhante do DAC está sendo feito agora para apurar a responsabilidade pelo acidente deste sábado. O resultado da investigação deve ser divulgado ainda nesta semana. O estado de saúde do ministro Antônio Carlos Magalhães, internado no INCOR em São Paulo, continua estável. O ministro deve ser operado do coração nos próximos dias. Agora à noite, Dona Marli e o presidente José Sarney ligaram para cá. Conversaram com Antônio Carlos Magalhães Júnior e tiveram notícias animadoras. O ministro se alimentou bem durante o jantar. Tomou sopa, comeu galinha com arroz e também pera de sobremesa. A pressão também está normal, 12/7. Segundo informações do chefe da equipe do INCOR, Dr. Adib Jatene, o ministro deve ficar em observação durante 15 dias e depois deve se submeter a uma operação para implantação de pontes de safena. Por recomendação médica, Antônio Carlos Magalhães não está nem lendo jornal, nem vendo TV. Por isso, o filho mais velho dele, deputado Luiz Eduardo Magalhães, comprou alguns romances para o pai, para ajudar a passar o tempo. Você vai ver daqui a pouquinho, os produtores de maçã do Rio Grande do Sul estão exportando para o mercado comum europeu. E no Paquistão, um homem morre num atentado a um centro cultural que recebeu exemplares do livro Versos Satânicos. Vamos conferir depois dos comerciais. Até já. Você já sabe que o trigo é rico em fibras essenciais para o bom funcionamento dos intestinos, mas que com processos de refinação, o trigo perde fibras. Agora, a Kellogg's traz essas fibras para você. Albran Fibra e Saúde. Albran é o novo cereal que mais contém fibras alimentares. No café da manhã, ajuda o bom funcionamento dos intestinos, naturalmente.
Saúde. Saúde. Albra, Fibra e Saúde. As fibras que você tanto precisa. Vira um ótimo mesmo estar aqui. Santa Clara Clube de Campo, bem perto do centro de Campinas. Aqui tem lago, pedalim, churrasqueira, lanchonete, quadras de esportes e várias piscinas, com um sensacional tobogã. E sabe por quanto? Apenas de taxa manutenção. É isso mesmo. E a inscrição em 4 vezes sem acréscimo. Apenas de taxa manutenção. Aproveite e não perca essa oportunidade. Verão bom está aqui. Santa Clara Clube de Campo. E a taxa de manutenção é... Parecia um obstáculo intransponível. Os bancos só voltariam a emprestar ao Brasil se o Banco Mundial emprestasse. Semana passada, o Banco Mundial disse não. Mas na semana passada mesmo, o Brasil recebeu garantias de que o céu não ia ficar mais nublado, não. Veja com Paulo Henrique Amorim. O céu está mais claro na área da dívida. O assessor do ministro da Fazenda para Assuntos Internacionais, Sérgio Amaral, esteve sexta-feira passada em Nova York com o comando do grupo dos bancos credores. Os bancos reafirmaram que topam desembolsar seus empréstimos independente do que o Banco Mundial fizer. O Brasil volta a se reunir com eles em 1 semana ou 2 para acertar os detalhes. Um lembrete do professor Mário Henrique Simonsen. O governo não aguenta ficar muito mais tempo com essa taxa de juros lá em cima. A inflação está mais perto de 3% do que de 2%. É mais do que o governo esperava, mas para quem estava na beira do precipício, já é um progresso. Depois da Mercedes-Benz, agora é a Scania que resolve dar férias coletivas. Os pátios estão cheios de caminhões incompletos. Continua havendo falta de peças. A previsão era de que a safra de soja da Argentina fosse ser de 11 milhões de toneladas. Com a seca, a previsão caiu para 8 milhões. São Pedro parece que está jogando no nosso time. Em Vacaria, a 240 quilômetros de Porto Alegre, uma grande safra de maçãs. 55 mil toneladas. Pela primeira vez, os produtores da região estão exportando para o mercado comum europeu. As primeiras macieiras foram plantadas em 1974. A partir daí, o cultivo da maçã se tornou a principal atividade econômica de Vacaria. Hoje, em torno de 100 produtores se dedicam ao cultivo da maçã. O clima da região é favorável, já que a planta precisa de, no mínimo, 30 dias de frio. Os pomares de Vacaria são responsáveis por 60% da maçã produzida aqui no Rio Grande do Sul. A nível nacional, a cidade também ocupa posição importante. É a segunda maior produtora de maçãs. Afinal, são 5 milhões de macieiras, plantadas em 4 mil hectares. Para se ter uma ideia de extensão, é uma área igual a 40 mil estádios de futebol. A colheita da maçã, que emprega 15 mil trabalhadores, vem sendo feita desde o início do mês e vai até junho. Este ano, a expectativa é de que sejam colhidas 55 mil toneladas de maçãs, 10 mil toneladas a mais que no ano passado. Depois de colhidas, as maçãs são colocadas cuidadosamente nessas caixas e transportadas para os frigoríficos. Aqui elas são lavadas, polidas, selecionadas e empacotadas de acordo com o tamanho. Até serem comercializadas, as maçãs ficam em câmaras frias a 0 grau. A maior parte dessas maçãs é vendida para Rio de Janeiro, São Paulo e estados do Nordeste. Mas pela qualidade da maçã, ela deixou de ser apenas consumida no mercado interno. Neste ano, os produtores de maçãs aqui de Vacaria conquistaram um importante mercado, o mercado comum europeu. Para lá serão vendidas 2 mil toneladas de maçãs. A exportação dessas maçãs vai render ao Brasil $1 milhão ou 1 milhão de cruzados novos. E agora as notícias internacionais. Violentos protestos de rua ocorreram hoje em várias cidades da Venezuela contra o pacote econômico do presidente Carlos Andrés Pérez. O pacote dobrou o preço da gasolina e aumentou os salários em apenas 30%. Em Caracas e nas cidades dormitório próximas à capital, os manifestantes queimaram carros e ônibus em protesto contra o aumento das passagens. Supermercados foram saqueados e houve choques entre policiais e estudantes. À tarde, o governo venezuelano anunciou que vai assinar amanhã uma carta de intenções para um acordo com o FMI. Um trem carregado de gás explode no interior dos Estados Unidos e assusta os 2 mil moradores de uma pequena cidade. O incêndio começou quando vários vagões descarrilaram e vazou gás de cozinha que se espalha e é altamente inflamável. Ninguém saiu ferido, mas
chamas. Toda a população de Akron foi transferida para abrigos e os bombeiros deixaram as chamas consumirem o gás. A Inglaterra e a França vão processar qualquer pessoa que defenda o assassinato do escritor jurado de morte pelo Ayatollah Khomeini. No mundo muçulmano, o caso de Salman Rushdie volta a provocar reações diplomáticas e explode mais uma vez em violência. No Paquistão, um homem morreu num atentado à bomba a um centro cultural que recebeu o livro Versos Satânicos. Na Inglaterra, os últimos diplomatas iranianos se preparam para voltar para casa. A bandeira do Irã ainda está hasteada, mas a placa na porta do prédio já foi retirada. Na França, a primeira-ministra Margaret Thatcher explicou que o rompimento de relações diplomáticas com o Irã é mera formalidade. Para ela, as relações já estão cortadas. Na curta visita a Paris, a primeira-ministra acabou ganhando também o apoio do presidente Mitterrand na defesa da liberdade de expressão. A seguir, o repórter Álvaro Pereira conversa ao vivo com o presidente do Instituto Nacional do Meio Ambiente, Fernando César Mesquita, sobre a preservação da Amazônia. E Alexandre Garcia fala sobre a divisão do PMDB e o candidato do partido para as eleições presidenciais. Depois dos comerciais. Aguarde só um instantinho. O meu negócio é produzir. O meu é comercializar. Depois eu preciso receber. E eu pagar. O Banco do Estado faz cobrança rápida por mim em todo o país. Se faz. Eu sempre preciso mandar dinheiro para diversas empresas em todo o país. E a mesada dos filhos também. Com toda rapidez, o Banco do Estado faz isso por mim. Por nós. Uísque importado é caro demais. Uísque nacional você não quer. Então, seu uísque é Nato Nobilis. Porque o blend Nato Nobilis é elaborado com malte superior, 100% escocês. E contém mais malte que os uísques nacionais. O sabor superior de Nato Nobilis conquista na primeira dose. Nato Nobilis, blended com malte 100% escocês. A Fundação Educar está apoiando a alfabetização de 20 milhões de brasileiros maiores de 15 anos. Senhor empresário, destine 2% do imposto de renda devido por sua empresa à Fundação Educar e aguarde restituição. A restituição de ver milhões de brasileiros trabalhando e vivendo mais dignamente. Governo Federal. Tudo pelo social. A internacionalização da Amazônia. A proposta de trocar a dívida externa do Brasil pela preservação da maior reserva ecológica do mundo. A política do governo para a Amazônia, os índios e o meio ambiente em todo o país. É sobre isso que o repórter Álvaro Pereira conversa ao vivo com o presidente do Instituto Nacional do Meio Ambiente, Fernando César Mesquita. O Instituto Nacional do Meio Ambiente é o resultado da fusão de 4 órgãos públicos que atuavam nesta área do meio ambiente e de recursos naturais. O IBDF, a SUDEP, Superintendência da Pesca, a SUDEV, a Superintendência da Borracha e a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente. A partir de agora, sob o comando único do jornalista Fernando César Mesquita, esse instituto passa a cuidar da preservação do equilíbrio ecológico no Brasil. Como é que o governo vê essa proposta de converter a dívida externa em investimentos na Amazônia? Essa é uma questão que o presidente da República que vai decidir. Em princípio, o governo não concorda com essa tese. Agora, com relação à internacionalização da Amazônia, nem pensar. O governo aceita sugestões, recursos para operar projetos que serão executados através de instituições brasileiras. Agora, fazer fundações ou grupos multinacionais para operar a preservação da Amazônia, isso é uma coisa que o governo não admite em hipótese nenhuma. Agora, o governo considera que essa proposta de conversão da dívida poderá ser viável, ela poderá se realizar na prática? Olha, eu não sei se existe uma proposta objetiva de conversão da dívida. Eu sei que um senador importante me procurou há bem pouco tempo para me informar que os banqueiros internacionais americanos e europeus tinham chegado à conclusão de que o Brasil não iria pagar jamais a dívida, porque já pagou 50 bilhões de dólares só de serviço em 3 anos e meio. E não só o Brasil, mas os outros países da América Latina, principalmente os que têm suas regiões amazônicas. Então, eles estão vendendo a ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo, de que tem um efeito estufa, de que nós estamos mexendo com o ozônio, enfim. Estão apavorando os americanos
americanos e os europeus com a ideia de que a Amazônia está sendo depredada e que é preciso fazer alguma coisa para proteger a Amazônia, senão os Estados Unidos e a Europa serão prejudicados. Então, com isso, eles querem, segundo a informação que me deu esse senador, estão movimentando a imprensa internacional, eles querem criar um fundo que seria pago pelo contribuinte europeu para se ressarcir do pagamento da dívida do Brasil. O governo americano e os governos da Europa arrecadariam esse dinheiro, seria um bônus através do imposto de renda e ressarciriam os bancos do que eles têm de crédito com o Brasil. Agora, os bancos iriam criar esse comitê supranacional que administraria a Amazônia. Isso o Brasil não admite. Como é que o governo pretende enfrentar esse problema da devastação da Amazônia? E o governo dispõe de dados sobre a área da Amazônia que já foi realmente destruída? Eu estive na sexta-feira em Campinas com os técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e com o pessoal da Embrapa que trabalha com sensoriamento remoto. É muito difícil alguém dizer exatamente o que é que foi feito na Amazônia em termos de devastação, em termos de desmatamento, em termos de queimada. Temos percentuais, por exemplo, seria possível? E você não pode dizer com segurança, porque o Philip Forsyth, lá do INPA, ele fala muito, mas com base no levantamento do IBDF e informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas ninguém tem condições. Deve sair mais ou menos uns 5, 6% de área. Mas isso não quer dizer que foi só devastação, porque se plantou, houve culturas, houve plantio, e não é só área de mata, é área de várzea, é área de cerrado, que a Amazônia tem área de cerrado e tem área de várzea. Não lhe parece que falta uma política governamental para conciliar esses interesses divergentes na Amazônia? Quer dizer, de um lado os ecologistas, os índios e do outro lado os empresários que atuam na região? Bom, o Brasil é um país que tem 140 milhões de habitantes. Temos fome, miséria, pobreza. Só na favela da Rocinha nós tivemos 300 mil pessoas e algumas delas, alguns milhares já armados. Miséria em toda parte. Então nós temos que conciliar o crescimento, o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, que é a tese defendida pela Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Essa que é a realidade. Agora, com relação à Amazônia, o Brasil tem um programa, tem um projeto, tem o programa Nossa Natureza, que em princípio de abril será lançado pelo presidente da República. Foi um programa importante, está sendo um estudo aprofundado, coordenado pelo general Denis, da Secretaria de Defesa Nacional, do qual participaram entidades ligadas ao meio ambiente e o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. É um programa de amplo espectro, um programa profundo que vai adotar uma nova política em relação à Amazônia, não só no que diz respeito a incentivos, a aproveitamento racional, ao manejo controlado da selva, a aproveitamento de rios, vai entrar em todos os setores. Isso nós vamos mostrar pela primeira vez no dia 7 de março na Amazônia, em Manaus, no Instituto Superior de Estudos da Amazônia, junto com o governador amazonino e os demais governadores daquela região. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Globo. No PMDB dividido, o grupo que perder na convenção de março pode ganhar na eleição presidencial de novembro. A explicação você vê com Alexandre Garcia.